Eu finalmente li um dos maiores famosinhos do BookTok e eu vim contar pra vocês como é que foi isso. Olá pessoas lindas, meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Depois de quase 3 anos que eu comprei O Príncipe Cruel, finalmente chegou o momento que eu li esse livro. Leitores, como sempre, comprando livros sem saber exatamente quando é que vão ler, né? E eu comprei há tanto tempo, porque no caso eu comprei esse box aqui do Povo do Ar, tá? Numa promoção maravilhosa, porque assim, nesse box são os 4 livros, são 4 livros que é a trilogia principal, e aqui é um spin-off, mas é mais ou menos um spin-off, né, que é o Conto Mais Escuro da Floresta, que é uma outra história derivada também do Povo do Ar, mas no caso faz parte, apesar de não ser da trilogia principal, ela faz parte desse universo. Na verdade, muito desse universo se interliga, mas no caso, essa história, que é o Canto Mais Escuro da Floresta, ela se envolve mais diretamente com o Povo do Ar. E esse box, além de ser belíssimo, como vocês podem ver, ele é durinho, ó. Apesar das capas do livro não serem duras, elas são de brochura mesmo, não é capa dura. Então, ó, não é capa dura, tá? Ele veio também com essa coroazinha aqui de papel, certo? E veio também com marcadores dos livros. Tem mais um que tá aqui dentro de O Príncipe Cruel. Cada livro veio com marcador. Veio com essa flâmula aqui, proteger seu coração mortal. E veio também esse pôster que agora tá aqui, que ele não ficava aqui, mas agora está aqui. E foi uma promoção muito boa mesmo, que nunca mais eu vi. Porque assim, gente, se eu tava prestes a cair num esquema de pirâmide, que eu fizesse isso economizando o máximo possível, pelo menos no começo, né? Inclusive, já conta aqui pra mim nos comentários qual é a sua relação com Holly Black, né? Essa autora que faz várias histórias de fantasias, tem todo um universo mágico que muita gente se encantou e se apaixonou, principalmente por causa de O Príncipe Cruel. Esse livro virou um famosinho no BookTok, e aí muita gente passou a conhecer essa história por causa disso, mas ela tem outras histórias também de fantasia. Bom, um breve resumo aí para quem não conhece essa história aqui. A protagonista desse livro é Judy, que aos 7 anos de idade teve que ir embora para o mundo das fadas, morar lá, porque uma certa criatura, que acabou se tornando seu pai, de certa forma, ele ceifou a vida da mãe dela e do pai dela, que estavam aqui no mundo humano, e essa criatura levou-a embora, junto com a sua irmã gêmea e a sua irmã mais velha, para o mundo das fadas. 10 anos depois de ser uma moradora do reino de Alfame, tudo que Judy quer é ser que nem aquelas criaturas moradoras daquele lugar, lindas e imortais. Isso porque Judy quer pertencer verdadeiramente ao reino das fadas. Afinal, é onde ela mora a maior parte de sua vida. É o mundo que ela conheceu por muito mais tempo, mas parece que isso nunca vai acontecer, principalmente por conta de sua mortalidade. Mas Judy é uma garota determinada e quer seguir até as últimas consequências para encontrar o seu lugar naquele mundo. E ela quer fazer de tudo para ser uma cavaleira. Só que desafios muito maiores do que ela imagina podem surgir no seu caminho. O Príncipe Cruel nos introduz ao reino de Alfame e todas as ramificações que se seguirão. Mas como eu disse antes, Holly Black tem outras histórias de fantasia que falam um pouco mais sobre o mundo das fadas, mas aqui é onde se concentra o reino de Alfame. Tanto é que a gente tem aqui também, ó, tem um negócio aqui dentro que não é dele, porque eu tava marcando outra coisa. Aqui a gente tem o mapinha, ó, dentro do livro. Tem o mapinha, começa aqui à frente, termina aqui atrás. Aqui no fundo, ó, a gente tem o resto do mapa, né? Que é das Ilhas Mutáveis de Alfame. Então, por Príncipe Cruel, a gente chega nesse reino. Mas, assim, Holly Black tem muitas, muitas, muitas histórias a mais desse universo mágico para ler. E eu gosto muito dessa coisa de universos mágicos, lugares mágicos. Inclusive, quando eu era novinha, eu gostava sempre de descobrir alguma história de fantasia que eu fosse ler e me aventurar. A questão é que, quando mais nova, era mais difícil de eu conseguir ler os livros, já compartilhei isso aqui antes, e aí era aquele esquema de se eu gostasse uma história, eu tinha que ir comprando um livro por vez, a cada sei lá quanto tempo,
então eu acabava demorando um pouco mais, e aí eu meio que me afastei desse universo de ler histórias de alta fantasia. Não é que eu demorava de comprar porque eu estava esperando os lançamentos, eu só não tinha como comprar mesmo. E por me afastar, eu achei que talvez eu nunca mais fosse fazer algo do tipo, afinal é todo um rolê você ter que ler tantos livros, né, se enfiar em universos tão grandes, acabei lendo mais histórias únicas. E o mais recente que eu li de uma história de fantasia assim mais alta, né, que tem um universo um pouquinho mais complexo, são os contos da Vila Silenciosa, que estão até aqui, posterzinho, onde eu ia falar cada um faz parte de um conto, mas na verdade elas duas fazem parte do mesmo conto. Mas aqui é o mesmo universo. E são contos de fantasia. Então, por serem contos, a história ela é reduzida. A gente tem até o livro atualmente, ó, com esses contos reunidos, mas aí fica como um livro único. Além disso, A Vila Silenciosa é uma história nacional, que é o que eu leio mais nos últimos, que é o que eu venho lendo mais nos últimos 6 anos. Eu venho dando preferência a ler mais nacionais nos últimos 6 anos, porque além de eu não conhecer histórias nacionais antes, né, não tinha dado oportunidade a histórias nacionais antes por conta de várias coisas erradas que eu ia escutando e eu não conhecia histórias contemporâneas nacionais tão maravilhosas, né? Só se ouvia de nacionais se fosse para falar de clássicos da literatura. Eu quero sempre dar mais ênfase a ler mais histórias nacionais. Então, eu leio livro gringo, só que eu leio menos. Livro de fantasia gringo eu estava lendo menos ainda. E até por isso, de ler menos livros gringos, acaba que tem certas coisas meio estranhas que acontecem que eu não estava lembrando que aconteciam. Mas eu já explico para vocês o que eu quero dizer com isso. Então essa coisa de, um livro é hypado no TikTok, porque infelizmente a gente sabe que livros hypados no TikTok são livros gringos. Essa coisa nunca me chamou a atenção para ler um livro. Eu gosto de ler um livro que eu me interesse pela história que tem ali, não porque ele é um livro hypado no TikTok. Ou em qualquer outra book rede, mas é porque o TikTok ainda é a rede que mais se destaca quando a gente vai falar sobre redes literárias. E apesar de ser um dos hypados do TikTok, eu fui ler O Príncipe Cruel, eu tive vontade de ler O Príncipe Cruel, por isso que eu comprei o box, porque a forma como essa história se apresentava me chamou bastante atenção. E eu posso dizer para vocês que bom que eu li esse livro. É um universo assim bem visceral, bebendo da fonte feérica de forma encantadora e aterrorizante. Não é um livro de terror, mas tem coisas aqui que aterrorizam sim. Pelo menos a mim aterrorizaram. E ao ler esse livro, eu entendo porque tanta gente se apaixonou por ele e por todo esse universo. Por mais que eu ainda nem tenha passado dele e ido para outros livros do universo. Holy Black nos faz mergulhar no caos que é esse mundo. Sentindo ódio, sentindo pavor, sentindo lufadas de esperança. E aqui nós temos personagens extremamente duvidosos. Eu ia falar que a galera aqui flerta legal com a área cinza, mas na verdade muita gente tá lá enfiada mesmo, assim, muita gente, muitas coisas estão lá bem enfiadas mesmo na área cinza, principalmente a nossa protagonista Jude. Mas assim, por Jude, o meu pano é rosa e com glitter. Jude, rainha, o resto nadinha. Se Jude errou, foi tentando acertar. Eu particularmente gosto muito de Jude. E um dos porquês disso, né, era perceber que talvez ela não fosse como as outras garotas. Como assim? Não porque Jude prefere livros a interações ou coisas do tipo. Não. Nesse caso é por uma outra coisa. Vocês lembram quando eu falei com vocês sobre certas coisas que tem em livros gringos que me causam estranhamento? Então, eu li esse livro visualizando Jude enquanto uma garota negra. E isso aconteceu principalmente por causa desse pôster aqui. O pôster que veio junto com os livros. Não foi uma fanart solta por aí. É um pôster que veio junto com os livros. Só que aí, quando eu comecei a ler, ao mesmo tempo em que eu tinha essa imagem de Jude na minha cabeça, eu comecei a perceber que talvez eu não tivesse tanta razão assim. Talvez eu estivesse meio enganada. E aí você pode me dizer, Lice, mas tá claro na história que ela não é negra. E eu te digo que não tá não. Porque se a gente não for pensar pelo pôster, e sim pela descrição que tem na história, Dona Holy Black não fez um trabalho muito bom. Não existe descrição na história em relação a essa parte da aparência da protagonista.
E eu ainda dei uma pesquisada para ver se eu não estava ficando doida. E revi partes principais do livro também para ver se eu não estava ficando doida. A descrição que tem é que ela tem o cabelo castanho. E é uma descrição tão não correta que se vocês procurarem aí fanarts, vocês vão ver várias possibilidades da aparência de Jude. Todas essas possibilidades não é porque as pessoas imaginaram apenas o que queriam, mas porque a descrição é faltosa. Sem falar que se um personagem é de determinada forma, ele não pode ser desenhado de outra se isso descaracterizar quem ele é. Aí se você falar pra mim assim, Alice, mas isso é algo irrelevante pra história. E eu te devolvo, mas é irrelevante sendo a protagonista? E outra, é irrelevante pra quem? Pra mim é algo super relevante. Um dos porquês que eu comprei esse livro aqui, ó, de fantasia, chamado Lendários, é porque eu olhei pra essa protagonista aqui, ó. Eu vi que ela é uma menina negra, num livro de fantasia, um livro gigante de fantasia. E isso pra mim importa muito. Claro que eu também li a sinopse, eu li um pouco do livro, eu fiquei interessada por ele, mas o que me chamou a atenção também foi ter essa protagonista aqui. E nesse caso desse livro, tá bem já na cara como que ela é, né? Mas se não tem uma visualização direta de quem a protagonista é, de como ela é aqui, tem que ser descrito no texto. E outra, falar apenas uma vez que seja no começo do livro não mata e faz a gente saber como é a aparência da personagem. Assim como Jude falou que Oriana, a sua madrasta, tem a pele azul como leite desnatado. Isso tem relevância para a história? Até o momento em que eu li, não. Mas a gente leu isso e a gente entendeu como era o aspecto dessa personagem. Se já tinha falado a cor do cabelo de Jude, não podia falar sobre a cor da pele dela? E ela tava olhando no espelho quando ela faz o cabelo, né? Acho que é Tatterfell faz o cabelo dela. E aí o penteado é mais ou menos assim, ó, porque faz o penteado e bota esses chifrinhos nela com o próprio cabelo dela, porque ela não tem chifrinhos, afinal ela é humana. E aí faz esse penteado aqui, faz penteado com trança, e aí ela olha pro penteado no espelho. Ela não poderia fazer um comentário pontual em relação a como estava a pele dela, com a maquiagem que ela estivesse usando, combinando com o cabelo, etc. Ou comentar sobre a irmã dela, que é a irmã gêmea dela, e provavelmente tem a mesma cor que ela. Aí agora você pode argumentar com, mas ela não descreve tantos personagens assim com tantos detalhes, ela pontua uma coisinha ou outra. E realmente é verdade, ela pontua uma coisinha ou outra, ela fala sobre a pelagem, né, a cor da pelagem de alguém, a cor do cabelo de alguém, os espinhos que alguém pode ter. Mas custava gastar 2 linhas falando sobre a cor da personagem? Ainda mais a protagonista? E você pode estar mexendo chata falando sobre isso, só que assim, é chato pra gente também, sabe? É chato pra gente olhar um personagem que deveria ser claro, uma coisa tão simples, e fica nessa ambiguidade. Fazendo as pesquisas, eu vi que Holly Black gosta bastante das artes dessa artista aqui, dessa pessoa artista, que diz que é o que mais se assemelha ao que ela imagina que seja, né, os personagens e tal. E por aqui a gente tem um pouquinho mais de noção de que seria uma pessoa branca bronzeada. Eu fiquei até um pouco na dúvida, né, porque eu fiz, gente, eu tô me traindo. Falei com uma amiga minha que é artista e ilustradora também para saber, e a opinião foi a mesma. E aí, pesquisando um pouquinho mais, eu descobri que no livro, que é um prequel, Como o rei de Elfame aprendeu a odiar histórias, tem a ilustração oficial de como seria Jude e Cardan. E aí, nessa ilustração, a gente vê um pouquinho melhor sobre como seriam esses personagens, por mais que fique desse jeito, e ainda tem a questão de como a ilustração está na capa. Toda essa confusão sempre se dá por conta de uma coisa que um monte de autoria gringa faz, que é, escreve um personagem que não se define as coisas para depois dizer que esse é um personagem latino. É um personagem que, na verdade, que tem ascendência latina. Isso foi a própria Holly Black que disse, respondendo uma pergunta de alguém no Reddit. Ela nem fez uma resposta muito grande. Ela só disse que sim, Jude tinha, sim, ascendência latina por parte de pai. Só que isso não quer definir qual seria a cor de Jude, porque tem latino branco, gente. E esse é o tipo de coisa que acontece demais, assim. Um dos exemplos mais recentes que eu me recordo de ter lido, né, porque eu não leio tanto mais livro gringo, é
Evelyn Hugo. Evelyn Hugo é uma personagem que as pessoas do fandom vivem desenhando de várias formas diferentes, desenhando branca, desenhando um pouco mais morena, desenhando... As brancas que eu falo, tipo, bronzeada, né? Desenhando Evelyn Hugo um pouco mais escura. E isso porque ela é de ascendência latina também. A autora não descreveu exatamente, apesar de que, pela minha leitura, eu li Evelyn Hugo enquanto uma mulher branca bronzeada também, tá? Eu li Evelyn Hugo enquanto uma mulher branca bronzeada. Mas aí fica toda essa questão porque tacam latina. Como se dizer que a latina fosse definir qual é a cor de um personagem. Tem pessoas latinas que são amarelas, gente. No caso, etnia amarela. Se eu falar de indígenas, então. Né? Galera. E é por isso que eu peço do fundo do meu coração que vocês, autorias que estão me assistindo, por favor, descrevam os seus personagens com as características que cada personagem tem. Não tenha medo de descrever seus personagens, a etnia de seus personagens e características físicas certinhas. Porque se vocês não fazem isso, as pessoas vão tomar para si o que elas quiserem, a interpretação que elas quiserem. E as pessoas podem sim ter visões diferentes de como um personagem pode parecer. Só que tem certas coisas que são intrínsecas do personagem e essas coisas não podem ser questionadas. Tipo, se um personagem é um personagem não branco, tem que se botar certinho como é as características desse personagem. Da mesma forma que eu já falei com vocês de ponham a sexualidade dos seus personagens, não tenham medo, porque senão vão chamar do que quiser. Já chamam do que quiser. Tendo a característica ali apresentada, tendo a sexualidade ali apresentada, imagine que vocês não fazem isso. Deixem claro como seus personagens são, porque senão vai ser que nem Jude, que tem 400 interpretações diferentes de como é a aparência dessa criatura. E o que mais me indigna é que essa porcaria só acontece com a gente. Quando a gente tá presente numa história, quando a gente tá ali sendo colocada de alguma forma, a gente nunca é colocada de forma clara, e aí gera ambiguidade. E aí gera um latina, gera um beijada pelo sol, e isso tira um monte de interpretação diferente, porque parece que as pessoas têm medo de dizer que nós estamos nas histórias. E como vocês podem ver, essa coisa toda me tirou um pouco do sério. Tanto é que eu nem ia falar sobre isso nesse vídeo, eu ia falar só em relação a como foi ler o livro, o que eu achei do livro, só que é meio difícil não falar sobre isso. Isso é uma coisa que também faz parte da minha experiência lendo a história, sabe? Eu fiquei com esse sentimento um pouco confuso, apesar de que sim, continuo visualizando Jude enquanto uma garota negra. Eu tendo a fazer mais isso, principalmente porque a gente não se vê tanto em histórias de fantasia, né? Depende muito, ainda mais de história gringa, né? Claro que tem outros que a gente está sempre presente, como eu mostrei para vocês em relação a lendários, né? Tem outras histórias também de Colleen Byron, por exemplo. Mas ainda assim, gente, isso é chato, isso é insuportável. Me indigna muito a situação de, porra, você pode dizer que um personagem é verde, mas você não pode dizer que ele é negro? Parece que quando somos nós que estamos ali sendo retratados, a gente não deve ser retratado direito, sabe? Eu tô cansada disso e muitas outras pessoas racializadas também estão, então é só um desabafo aqui nessa parte do vídeo. Enfim, voltando ao livro. Ao livro, no caso, a história, né? Porque isso também é sobre o livro. Os personagens aqui são duvidosos. E isso nós vemos sobre os seres feéricos e também sobre os humanos que estão no mundo do Reino das Fadas. Os que podem se permitir a isso, é claro. Feéricos são seres que não podem mentir, né? Eles não mentem, então às vezes eles acabam falando algumas coisas que me irritam pelo jeito que eles falam. Já os humanos podem mentir, sim. Basta querer. Então imagina só uma humana que foi sequestrada de seu lar por um ser esquisito para ser criada por ele enquanto filha. Levada de seu lar para ser criada num mundo totalmente desconhecido por ela e que ela nunca é bem recebida. Ela nunca foi bem recebida e ela nunca é aceita. Ao longo de 10 anos, vamos percebendo que Jude passou por muitas coisas bizarras no Reino das Fadas. Ela teve sim alguns momentos de alegria, mas a maioria... Inclusive, eu vi algumas críticas em relação a Jude no Reino das Fadas, né? Sobre o tempo que ela passou no Reino das Fadas e sobre como isso é ou não explicado. Só que pra mim, essa parte, ela fica assim, bem desenvolvida pela forma como as coisas vão acontecendo, sabe? São coisas que vão se amarrando e se desenvolvendo ao decorrer das páginas. Eu acho que, na verdade, foi uma expectativa quebrada por quem leu, que esperava que fosse de outra forma. E nesse desenvolvimento, eu fui compreendendo um pouco melhor
sobre certos comportamentos de Jude. Afinal, as suas reações é sobre tudo que ela aprendeu ao longo dos anos. Aprendeu com a nova família que ela teve que conviver nos últimos 10 anos, a família é um tanto peculiar. Aprendeu também com a convivência com seres feéricos que, como eu disse, fazem questão de dizer que ela não é bem-vinda nesse mundo, que ela não pertence a ele, tornando a vida dela e da irmã dela bem difíceis. Então aqui nós temos mentiras, afinal Jude é humana. Aqui nós temos sangue e humilhações. Inclusive a gente tem umas humilhações assim e sangue de um jeito que eu tenho certeza, não tão absoluta, mas sinto bastante que Holly Black queria muito aumentar a classificação indicativa desse livro, porque, nossa senhora! E eu até conversei com algumas amizades enquanto eu lia, né, amizades que gostam muito desse livro, fui conversando com elas enquanto eu lia e elas falavam a mesma coisa, assim, tipo, ela queria muito que esse livro tivesse classificação indicativa mais alta. E apesar de ter tido uns beijinhos aqui, esse livro não é um romance. Esse livro não é uma romantasia. Eu não sei de onde tiraram que esse livro é uma romantasia. Inclusive teve beijo aqui que eu até detestei. Não vou dizer qual foi, como foi, em quem foi, porque senão pode ser spoiler aí, mas aconteceu por volta de 80% do livro. E assim, galera, certos flertes em forma de humilhação não deveriam ser considerados um romance. Mas até aí, né, vai da percepção de cada um. Além disso, nessa história tem muitos conflitos de poder. Muitos. É um reino de féricos, com rei, com general, com soldados, tem cavaleiros, tem espiões, além de outros féricos em si, de uma patente um pouco mais baixa, que querem ter poder sobre pessoas, né? Sobre humanos. Toda essa relação de poder é bem intensa aqui e foi me deixando bastante aflita enquanto eu lia. No entanto, apesar de tudo isso, essa história teve um pequeno probleminha pra mim. E eu vi até um comentário que se alinhou bem com isso, que eu pensei. Eu tava sentindo, eu não sabia colocar em palavras, mas ter visto esse vídeo me ajudou muito a colocar isso em palavras, que é: eu não me importo com os personagens aqui o suficiente pra sofrer por eles. E olha que aqui tem muita morte. E nenhuma delas me atinge ao ponto de ficar abalada. Tipo assim, eu me compadecia com Jude, né, pelas coisas que ela tava passando, ela enquanto ser humano que tava ali passando perrengue, perdeu a família, etc. Então tinha essa questão empática aí com a querida. E eu ainda pensava, ai, minha filha, vai embora. Tá fazendo o que aí? Você já cresceu, vai embora. Mas como disse uma prima minha pra mim, enquanto eu tava conversando sobre isso com ela, se Jude fosse embora, não tinha história. Eu gostei desse universo e achei bastante interessante como Jude foi sendo construída e conduzida, além de pensar quais as decisões ela ia tomar diante de um monte de perrengue que ia aparecendo diante dela. E também queria muito saber se ela ia conseguir realizar o seu grande sonho de ser uma cavaleira. No entanto, eu não me conectei nem com ela, nem com ninguém minimamente. Além disso, eu achei que depois de um momento muito intenso que teve no livro, ele caiu num marasmo, por mais que ele tenha, assim, voltado a uma dinamicidade bem legal. Só que aí ele acabou. O Príncipe Cruel é um livro que, pra mim, tem uma resolução no final bastante interessante, pensando na perspectiva de, se você leu só ele, você pode parar por aí e você vai ficar satisfeito, pelo menos eu ficaria se eu parasse por aqui. No entanto, ele também tem um final que te dá outras perspectivas de querer mais, saber mais, ter mais. E no caso a gente tem, né? Tem várias outras histórias, vários outros livros continuando essa história. Holly Black criou um grande esquema de pirâmide. Por isso, pra mim, o Príncipe Cruel ficou com 4 estrelas, numa escala de 1 a 5. Ficou com 4 estrelas. E se a gente botasse aí numa escala de 1 a 10, ficou com 7,5. Eu gostei mais do começo e do meio do livro do que do final dele. Mas apesar disso, o final dele me deixou com curiosidade o suficiente para ir ler os próximos livros. Agora conta pra mim nos comentários, você já leu Príncipe Cruel? O que você acha dessa história? Pra você, ela vale o hype? Sinceramente, eu entendo o porquê do hype, por mais que ele não tenha me pegado tanto assim. E, infelizmente, eu genuinamente fiquei chateada por perceber toda aquela situação envolvendo Jude, que eu expliquei pra vocês em longos minutos. Não deveria me abalar, mas acaba abalando um bocadinho. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.